amigos, como que você tá? Mais um dia, vamos conversar um pouco aqui. Como que você tá? Amanheceu bem? Tudo bem com você? E, e hoje eu queria falar com você sobre uma coisa assim tão sutil que a gente nunca fala na mesa quando você está celebrando, quando você está em festa, quando você está contente, alguma coisa assim, que é sobre o vinho. O vinho que você põe à mesa, o vinho que faz parte de celebração, o vinho que faz parte destes momentos especiais. A gente sempre lembra que o vinho faz sempre parte desses momentos que são marcantes de celebração. E o vinho, né, é interessante que daí uma vez eu vi perguntando assim, como o vinho é seco? Como é seco se ele é líquido? Se ele é líquido, então ele não é seco. E é uma pergunta que responde a outra pergunta que não tem resposta, ou a resposta talvez tenha, mas não sei. Mas essa pergunta sem resposta é o mesmo que nunca se tivesse ouvido falar se ela existe, a resposta ou não. Mas os estudiosos, esses enólogos que estudam sobre essa bebida, né, é interessante. Certa vez fiz um tour. Um amigo nosso falou assim, eu quero te mostrar um lugar e me nos levou para Napa Valley. Napa Valley fica na Flórida e, inclusive, aqueles vinhos franceses que sempre levavam todas as premiações, que era o glamour, o vinho francês, aquela champanhe francesa, aquela coisa toda, né? Hoje, tanto o Brasil como tanto no Rio Grande do Sul, como também em Minas Gerais, assim também como Estados Unidos em Napa Valley. Eles têm conseguido premiações que antes era exclusividade da França. E eu fui em Napa Valley fazer aquele tour que você vai parando em vinícola e você vai conhecendo aqueles casarões, aquelas fazendinhas lá com... E inclusive a que mais me marcou foi a do Franz Coppola. Do Franz Coppola tem aquela tradição assim de que você vê naqueles casarão de filme, que você entra naquela mansão enorme, com aquele canteiro central, com aquela rotatória, um chafariz na entrada, na frente da casa, e depois você entra dentro da sala principal dele e tem aquela escada exuberante com aquele tapete vermelho com detalhes de flores salteada nele e com aqueles ferros dourados assim prendendo cada degrau o tapete. E lá em cima você vai ver o quê? O carro que ele usou no filme que ele fez, os troféus que ele ganhou, o Oscar que ele ganhou tá lá para você apreciar. E na parte de baixo tem ali para você provar os vinhos que são premiados e é, você experimenta. Você paga por dosezinha que você quer provar de cada vinho e o legal é que você ganha a taça personalizada do local. E é muito bonito esse passeio, vale a pena fazer. E quando eu vejo aqueles enólogos, aqueles caras provando vinho, né? E eles falam de coisas assim, para mim que não gosto até de vinho, mas eu não conheço nada de vinho. Para mim, vinho, a única diferença é o suave e o seco, que eu sei a diferença de um do outro. Mas fora isso, eu não sei muita coisa sobre vinho. Agora, quando a gente vai num lugar desse que tem os enólogos lá e provando, e eles conversam com você, querendo explicar, passar alguma coisa daquilo que eles entendem, né? Então, o que que a gente ouve? Olha, este daqui tem um gosto mais áspero. Agora, prova esse aqui é amanteigado. Depois, olha esse é mais crocante, ele é mais intrépido. E até mesmo aquele que tem o elétrico, uma visão deles mais assim exuberante, assim que fala do glamour. Eu tinha um cunhado que ele pegava, estralava, fazendo assim com a boca,
este som mais forte ainda, e ele falava, este é incorporado, este cola na língua. Eu não sentia nada disso, eu não consigo definir nada disso ainda. Não tenho essa especialidade aguçada para poder identificar o que seria este vinho. Mas, enfim, quando se trata de vinho, me perguntaram, por que o vinho é seco se ele é molhado? Eu não lembrei disso no dia. Eu podia ter perguntado para aqueles enólogos, por que o vinho é... Por que existe vinho seco? Se todos eles são líquidos e são molhados, e todo líquido molha, e todo líquido é líquido. Mas o, o interessante é que esses vinhos, ele é seco por causa dessas diferenças que a gente não percebe, essa coisa mais amanteigado dele, que vai mais para o doce, e o crocante, e este mais áspero, este mais elétrico, conforme eles dizem, tá ligado no seco, que geralmente não, os vinhos secos, eles não são doces, são aqueles que não contêm açúcar, eles só têm o açúcar da própria uva, e a própria uva, ela é especialista, não, especializada, digamos, né, para poder sair aquele vinho sem tanto doce natural da própria fruta. Então, enfim, eu não sei te responder por que o vinho seco é seco, mas só sei que há tantas coisas na vida que a gente não sabe responder. Quantas vezes acontecem coisas na nossa vida que nos deixa sem palavra e principalmente hoje os pais que ensinam os filhos vêm com cada pergunta, com cada coisa assim, trazendo de informações ou palavras novas que elas aprendem na escola e a gente fala, e você tem que procurar um dicionário muitas vezes, mas você nem sabe também como vai se escrever essa palavra que você nem conhece. Para mim, o vinho seco, se ele é seco, é porque ele é líquido? Não, mas se ele é líquido, ele não pode ser seco. Se ele é seco, ele não pode molhar. E se ele não pode molhar, não pode ser líquido. Então, quando eu entendo que nada sei e que a gente deixa para os especialistas responderem isso para você, e eu fico cá com os meus botões pensando que eu não me importo, não me importa o tipo do vinho, não importa se ele é um áspero ou um amanteigado, ou um crocante, ou um elétrico, ou um que seja doce, o outro seja mais sem açúcar, como no caso do vinho seco. O importante é que vinho se lembra sempre de festa. Festa se lembra o quê? O quê? De celebração. E celebração é tempo de comemorar. E comemorar, tem muitos cristãos que tomam a ceia e falam que tem que ser somente o suco da uva. O suco da uva não é vinho. O suco da uva ele não passa pela fermentação, ele não passa pelo processo de fazer separar e ele se tornar um vinho. Mas se fosse pecado tomar vinho, por que Jesus ia fazer o vinho numa festa? Por que Jesus, na hora que acabou o vinho, ele fez o melhor vinho ainda? E Jesus era um enólogo, sabia que Jesus era enólogo? Ele sabia a fórmula de fazer o melhor vinho que o pessoal nunca tinha provado. E eles ficaram admirados como, no final da festa, veio o melhor vinho. Então, agora que eles iam aproveitar a festa mais ainda do que antes. Jesus levou alegria para a festa. E na festa tinha vinho. E Jesus, ele era o vinho. Era ele que tinha essa essência que ele colocou no vinho. Aquilo que ele compôs, as formulações fortes, precisas, na medida certa para poder encantar aquelas pessoas que sabiam distinguir um vinho bom do vinho ruim. E quando nós entendemos que muitas vezes
seres humanos criam tantos dogmas, tantos cabrestos para sabe, colocar impedimentos para que as pessoas possam se divertir, possam aproveitar momentos especiais, possam o quê? Celebrar. E por que não celebrar com o vinho? Se o próprio Jesus, eles estavam ali naquela festa, eles celebraram com o vinho. E daí alguns vêm falar assim, mas o vinho daquela época não era o vinho de hoje. Ué, mas e daí? Noé, não foi Noé que foi numa vinha e dele gostou tanto lá e que acabou ficando bêbado até? Não teve outros exemplos na Bíblia de pessoas que se embriagaram? Até mesmo, eu não lembro se foi Jacó, o pai de José, se eu não me engano, que ele engravidou a menina que ela pegou o cajado dele porque ele estava bêbado, ele não sabia nem o que estava fazendo. Então, o vinho daquela época tinha sim álcool, aquele álcool que exala da fermentação da própria uva, que é natural da uva, não que eles vão lá e põem álcool, não, a própria uva, ela fermenta e ela produz o álcool, e ela sim pode gerar embriaguez. Eu vi hoje um vídeo do pastor Antônio Júnior no YouTube e ele falava que a Bíblia não fala que é proibido beber vinho. A Bíblia não consta nada disso. Agora, o que é proibido é embriagar-se. E, na verdade, tudo aquilo que é extrapolado daquilo que é o eficaz, o suficiente, aquilo que cada pessoa comporta para não exceder aquilo que é o natural da pessoa, quando ela bebe demais, ela sai do natural dela e ela faz coisas que depois ela vem até se arrepender, isso é pecado. Eu acho que pecado é tudo aquilo que passa do exagero, tudo aquilo que passa daquilo que é bom e é tudo aquilo que vai além do permitido, do limite, quando o meu limite invade o limite do outro e se eu bebesse demais e eu estragasse a festa de alguém, imagina o estrago que eu fiz se eu fizesse isso. Então, tudo aquilo que excede, tudo aquilo que é o exagero, tudo aquilo que vem para estragar a boa convivência, o bom consumo, a, a estragar o ambiente de alegria, então isso sim é pecado. Então eu não estou aqui para dizer a verdade, não estou aqui para poder convencer ninguém a beber ou a não beber. Eu estou aqui simplesmente fazendo uma conjectura. Se o vinho é seco, como que ele é molhado? Muitas vezes a gente parece um vinho tão seco, que a gente não sabe nem celebrar. É mais fácil a gente pegar e criticar aqueles que estão celebrando com o vinho alguma coisa, porque você não tem vontade, você está tão com as raízes de amargura que você não consegue nem celebrar nada. E quando você está desse jeito, você olha alguém rindo, alguém alegre, alguém sorrindo, alguma coisa, e isso te irrita porque você está amargurado, você está com raízes que precisam ser sarado, curado. E você olha alguém celebrando e isso não faz bem para você. Então, no problema não está com aquele que está celebrando por motivos especiais, por motivos até mesmo por estar entre amigos no momento de lazer ali, conversando conversas agradáveis, gostosas. E quando eu entendo que o bom convívio, o meu direito vai até onde começa o direito do outro. Então eu posso todas as coisas, desde que eu não fira até onde vai a minha liberdade. Até onde eu posso ir sem tirar e sem ofender outra pessoa. Se eu for beber um vinho e o vinho fizer mal para a pessoa que ela acha que é um escândalo, então é melhor que eu não beba do que fazer uma pessoa ficar escandalizada.
Mas se eu estou entre amigos e nós vamos celebrar alguma coisa para compartilhar um momento tão especial, por que não celebrar? Celebrar é o tipo de uma gratidão, de reconhecer que algo foi bom. E Deus é o Deus de alegria, Deus não é Deus de tristeza, Deus é Deus que quer que a gente saiba que nós precisamos ver as coisas com tudo coopera para o bem. Não é assim que a Bíblia fala, tudo coopera para o bem. Se tudo coopera para o bem, até mesmo aquilo que é ruim, é para mim achar o que é bom no meio do ruim, para mim aprender que é no amargo, que eu preciso do amargo para saber o que é o doce. Se eu tenho só o doce e nunca provei o amargo, eu nunca vou saber o que é o doce, porque eu só sei, eu só conheço o doce. Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida, ela tem esse propósito de que a gente precisa do oposto para poder conhecer e valorizar aquilo que é bom. Quando eu sei que eu fiz alguma coisa errada e eu entendi que aquilo não é bom, então aquilo foi bom, o errado que eu fiz, para mim entender que aquilo não é bom, então eu não quero para mim. E assim, quando a gente pensa harmonicamente nessas conjecturas de que eu penso que se a minha liberdade vai até o limite onde começa a liberdade do outro, eu consigo respeitar e aceitar cada um do jeito que é e como somos, como Deus nos fez, como assim escolhemos as nossas coisas para fazermos. E é neste sentido que eu quero hoje que você que está triste, que faz tanto tempo que você não celebra nada, que você não tem tido alegria para nada, eu quero agora falar com Deus a seu favor. Pedir para Deus que Ele te dê alegria para você celebrar alguma coisa. Paizinho querido, Deus, Tu é Deus de festa. Senhor Deus, a Tua palavra diz que haverá festa no céu. O próprio Jesus Cristo, Senhor Deus, Ele serviu o vinho, Senhor Deus. O próprio Jesus, Ele fez o vinho. Jesus era um homem de celebração, de gostar, de sentar com os amigos à mesa, e o partir do pão e o tomar do vinho. E não só um momento religioso, mas Ele andava com os amigos dele. E eles celebravam. E toda a celebração deles era sempre com gratidão ao Criador, a Deus que fez todas as coisas. E Jesus nos ensinou que nós podemos ser alegres em todas as circunstâncias, independente daquilo que nos acontece. Nós podemos procurar motivos para celebrar. Senhor Deus, ensina-nos, Senhor Jesus, a darmos valores nas pequenas coisas, naquilo até mesmo que é imperceptível. Mesmo se eu não tiver nada para celebrar, mesmo que eu não tiver nada para agradecer, eu posso pelo menos agradecer o ar que eu respiro. É um ar limpo, sem contaminação, que eu posso respirar, estar vivo e continuar a minha história de vida. E isso já é uma grande vitória. Então isso é uma celebração todo dia, Senhor. Eu quero lembrar de celebrar que eu estou viva, eu posso escrever um novo capítulo. E que essa pessoa que está ouvindo também ela possa, Senhor, se importar com a vida dela e ela tentar ver todas as coisas com um motivo de celebração. O que eu posso celebrar hoje? É entender que o que eu posso agradecer hoje que eu tenho, eu sempre vou ter alguma coisa para agradecer, mesmo que seja o ar e a vida que eu tenho, que eu posso estar vivo. Eu posso fazer todas as coisas aqui se eu estiver vivo. E aquilo que eu não posso fazer, Deus coloca alguém para fazer aquilo que eu não consigo fazer. E Deus nos ajuda. E muitas vezes Deus até empurra a gente para fazer algumas coisas que a gente não quer fazer. Senhor Deus, e é nesse sentido que eu estou falando, Senhor, de celebrar, Senhor Jesus, quando tudo isso somos nós, são nossas características de sermos assim. Muitas vezes fazemos, outras vezes empurramos o Senhor Jesus que não queremos fazer, mas Deus, nós queremos aprender, Senhor Jesus, a Te adorar em todas as circunstâncias, e Te adorar significa gratidão a Ti, Deus, que nos permite fazer uma nova história, todo dia uma celebração de que estamos vivos, um novo capítulo, nova história, novo dia que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Deus. Fique com cada um destes teus filhos, Deus.
que eles possam entender que o Deus da alegria é vivo e está aqui agora com cada um de nós. Fique conosco, Deus, hoje e sempre. Amém.